Olá, bem-vindo à aula 3 do módulo 3, que eu denominei de fluxos. Essa aula nós vamos justamente entender com a mão na massa, na prática, como que a gente vai montar os fluxos. Mas antes de nós começarmos essa nossa aula, eu quero te fazer uma pergunta. Tu quer ganhar R$ 82.700? Opa, coisa boa, né? 82.700. Pois é, mas olha só, nós já vimos na aula de ganhos e nós já vimos na aula de gastos a forma de fazer renda extra e a forma de fazer administração de gastos. E ali eu te mostrei que no caso dos gastos, em apenas 3 itens, tu tinha como administrar, economizar, gerir R$36.000. E na aula de ganhos, ganho extra, eu te contei a história dos brigadeiros, a renda extra de 46.700. Pois é, fluxo é exatamente isso, a relação entre o que eu ganho e o que eu gasto. Então, quando eu ponho todos os meus ganhos, tiro todos os meus gastos, eu vou ter então o meu fluxo entre entradas e saídas do meu dinheiro, do meu orçamento. Isso é um fluxo. E na prática, nós teríamos aí um resultado em R$ 82.700. Só nesses itens que eu acabei te explicando. Claro que esta relação nós fizemos em 5 anos, mas esta é a análise de fluxo, é assim que a gente faz o fluxo. O que entra, o que sai, e eu tenho que administrar bem os meus ganhos, fazer com que eles ampliem, que eu aumente ele, e os meus gastos, de alguma forma administrar para eu ter um gasto eficiente. Esta é a forma de nós montarmos os nossos fluxos. E o que é os fluxos efetivamente? Os fluxos, por um lado, as nossas entradas, nós vamos ter a nossa renda, nós vamos ter renda extra, nós vamos ter rendas de patrimônio. Lembra, patrimônio é uma coisa que pode ser uma casa, um carro ou até uma bicicleta, seja o que for, e outras rendas. Esta é a forma que eu tenho a entrada do meu fluxo. E na saída, como é que nós fizemos? Todos os gastos fixos que eu tenho, todos os gastos variáveis que eu tenho, algum patrimônio que eu compre, então também vai ser ali os meus gastos, e outros gastos extras. O que é os gastos e rendas extras? Por exemplo, um financiamento que eu tenho que fazer. Então eu vou considerar na minha entrada, quando eu recebi o financiamento, e nas saídas, quando eu estiver pagando ele. De uma forma bem simplificada, é assim que funciona os fluxos, entradas e saídas. E aí vai nos gerar um saldo. Agora a gente vai ir para a prática efetivamente, eu quero te mostrar como montar os fluxos, mas eu quero te dizer que é fundamental que tu sempre trabalhe com 3 planilhas. Uma que vai ser o teu orçamento, ou seja, aquela tua previsão que tu faz, as metas que tu vai fazer, baseado na tua renda, tu vai começar pelas tuas rendas e aí tu vai montar todo o teu orçamento. A segunda planilha é o realizado, ou seja, aquilo que tu efetivamente fez. Então tu vai ter uma planilha que tu vai lá lançando tudo o que tu fez. Qual foi efetivamente a tua renda, qual foi efetivamente os teus gastos, né? Naqueles grupos que tu vais definir para o teu orçamento, para o orçamento da tua família, e a planilha resultado. O que é essa planilha resultado? É exatamente o comparativo entre o que eu orcei do que eu efetivamente realizei. Para que serve isso? Para justamente eu fazer o comparativo e analisar, que vai ser a nossa próxima aula de análise do nosso orçamento, do nosso planejamento orçamentário e os nossos controles que nós temos que fazer. Por que eu estou te comentando que é importante tu ter separado essas 3 planilhas? Porque eu já vi muita gente fazer o seu orçamento, muitas pessoas que eu fui analisar, fui ver como é que elas fazem os seus controles,
E o que eu notei? Que nas planilhas elas botavam um orçamento, lançavam ali o orçamento e em cima do orçamento elas lançavam o realizado. E aí elas perdiam o histórico ou aquela meta que ela mesma tinha feito. E aí ela acabava não podendo fazer um comparativo entre o que ela orçou e o que de fato ela realizou. Por isso a importância de tu fazeres 3 planilhas. Ou, como tu verás mais adiante, 3 lançamentos, que pode ser uma planilha só dividida em 3 colunas, ok? Então, vamos ver como é que a gente deve fazer essas nossas planilhas. Então vamos montar o teu fluxo de caixa de forma bem didática. Em 15 passos é o que eu quero te propor, porque daí a gente vai andando passo a passo e fica mais fácil de tu compreender. Quero também te comentar que eu vou utilizar o exemplo do Patrick, que é o nosso exemplo de gestão financeira correta e eficaz, o exemplo do Patrick. Então o nosso primeiro passo é fazer uma pré-análise das rendas e dos gastos da família nos últimos 12 meses. Aqui o que eu estou te propondo é, como a gente viu na organização, a gente vai já ir definindo todos os documentos que a gente tem, todos os controles que a gente tem e colocar para lá o que é transporte, separar para outro lado o que é alimentação, separar o que é o lazer, transporte, e assim dentro do que for a tua realidade da tua vida, da tua família, tu vai ir separando isto. Veja que aqui, nesse primeiro passo, a proposta é justamente tu montar a tua planilha. Ainda a gente não está gerando as informações, a gente está montando a planilha. Então esse é o primeiro passo. Cada família tem a sua realidade, então isso é importante tu fazer de acordo com o que for a tua realidade. O nosso segundo passo é então efetivamente criar um plano de contas, porque a gente pegou no primeiro passo o histórico, a gente entendeu que tipo de movimentações a gente tem, então o segundo passo vai ser justamente criar um plano de contas com o grupo. Então tu deve criar o teu plano de contas, e aqui eu estou te trazendo o que é uma sugestão, que é o que se utiliza de forma mais comum, é o mais usual e que a gente já inclusive conversou sobre esses grupos aqui, esses 7 grupos. E eu quero te comentar que o importante é e a tua realidade é única. Tu vais fazer o que for melhor para ti, mas aqui o que está sendo proposto é, por exemplo, na habitação, financiamento, se tu tiveres, aluguel, se tu tiveres, o IPTU, internet, telefone fixo, ou seja, a própria manutenção da casa, ou seja, tudo aquilo que tem relação com a habitação. Já na alimentação, por exemplo, o super mensal, a feira semanal, os lanches, exatamente da mesma forma. O que para ti é importante tu colocar no grupo a alimentação. No grupo transporte, se tu tens um carro, se tu tem um financiamento de carro, a gasolina que gasta com ele, seguro, IPVA, tudo que tu terias, estacionamento, tudo que tu terias em gastos com o transporte. Rogério, não tenho carro. Ok, então tu vais considerar as passagens que tu tem, ou aplicativos, né, que tu tem usado, Uber, Cabify, seja o que for, tu vais colocar aqui nesse grupo como gastos. Lazer, bar, restaurantes, passeios, cinema, teatro, tudo que for lazer, tu vais considerar aqui. Educação, a escola, material escolar, se na família alguém está fazendo faculdade, os cursos, livros, é tudo o que tem relação com a educação. Saúde, próprio plano de saúde, se eventualmente tem médico particular, dentistas, os remédios, a farmácia, tudo nós vamos botar aqui. E nos diversos, então, vestuário, a diarista, mensalista, os extras que não estão considerados nos outros grupos
que o pai tem, os extras que a mãe tem, a mesada dos filhos e tudo que não estão nos outros grupos. Eu quero te mostrar aqui para te dar um embasamento sobre uma pesquisa que foi feita, veja que é um universo bastante significativo, praticamente 56 mil pessoas foram pesquisadas. Essa é a última base que a gente tem dessa pesquisa de orçamento familiar lá em 2009, mas ela serve para nos ajudar a mensurar os hábitos, né, que é de forma geral. Note que aqui a gente tem uma grande diferença da região que tu estiveres, então se tu estiver no norte vai ter um peso diferente do que é na região sul, mas em média no Brasil, aqui as despesas urbanas médias, que essa pesquisa aqui eu me basei na pesquisa de despesas urbanas médias, era de 2.854. Mas aí vale lembrar que hoje o salário está em torno de 937. E quando foi feita essa pesquisa, o salário estava em 415. Então a gente está falando de uma diferença de 126%. Ou seja, que essa despesa que nós estamos considerando aqui seria mais do que o dobro. Então a gente está falando de uma pesquisa que foi realizada que hoje seria bem maior do que esses valores, mas serve como referência. Dá uma olhada aqui na habitação, quanto que as famílias gastam com habitação. Aqui eu estou sugerindo que a renda fosse de 4 mil, se a família tivesse uma renda de 4 mil, e que cada pote equivalesse a R$100. Então aí fica uma ideia como se fosse um gráfico de quanto se gasta com habitação caso a renda fosse 4 mil. Quanto que se gasta de alimentação? Veja, quase 20%, 19%. Quanto que se gasta com transporte? 19,5%. Lazer, 2,1%. Educação, 3,2%. Saúde, 7,3%. E diversos, 12,5%. Aqui cabe, então, dois itens bem significativos. Óleo vestuário, 5,5%. Poderia, então, nós abrirmos um grupo separado para o vestuário, porque ele é bem significativo. Outros que não estão considerados aqui, e higiene pessoal, 2,4%. Aqui é uma ideia de consumo geral proporcional. Ou seja, para tu ter uma ideia, como é que estão os teus gastos em relação às famílias brasileiras. Então, vamos pegar no nosso exemplo prático o que o Patrick fez no plano de contas dele. Como é que ele montou o plano de contas dele? Então, nos ganhos, ele deixou definido que era a renda do Patrick. O Patrick já estava casado, então a esposa dele, a renda da Tânia, as rendas extras, que era o que os dois faziam. O Patrick trabalhava como executivo de uma empresa, então ele tinha um salário fixo. Já a Tânia trabalhava com festas infantis, então ela tinha uma renda variável. E os dois juntos, nas festas que a Tânia organizava, faziam docinhos e salgados. Então algumas festas contratavam e outras não. Isso eles consideravam então como renda extra aos ganhos dele. Já os gastos, o que eles consideraram? É aqueles grupos que a gente já viu, mas note que eles adicionaram o vestuário. Então eles ficaram com 8 grupos. Isso está diferente do que a gente já viu. E eles ainda fizeram, no plano de contas deles, um grupo para poupança e outros, que era um consórcio que eles tinham. Então, basicamente, note aqui que eles trabalharam com a ideia do 3G, ganho, gastos e quanto guarda. Então, o nosso passo 3 é montar a planilha para gerar o índice mensal de orçamento. Dá uma olhada como é que foi a planilha que o Patrick e a Tânia montaram e que eu estou te sugerindo. É basicamente 3 blocos que nós vamos analisar. Este primeiro bloco aqui é as coletas que nós vamos fazer, a amostra de coletas, ou seja, nós vamos pegar lá dos meses que a gente conseguiu guardar, e eu estou te sugerindo que seja
dos 12 meses anteriores, tu buscar essas informações. Aí depois nós vamos gerar uma média desses 12 meses, esse aqui é o segundo bloco que eu estou sugerindo, e por fim, o efetivo orçamento que nós vamos fazer aqui neste bloco, neste terceiro bloco. Esta então é a planilha montada para gerar o índice. O quarto passo é analisar os comprovantes de recebimentos e pagamentos que tu guardaste dos últimos 12 meses, justamente para a gente botar na planilha que a gente já criou. Então como é que a gente vai fazer isso? Vimos na nossa aula organização que a gente vai pegar os documentos que a gente reuniu, principalmente aqueles de caixa, e vamos pegar e vamos fazer aquela análise, o que é transporte, o que é alimentação, e conforme a gente definiu os nossos grupos, a gente vai separando. E nós vamos fazer isso de 3 formas. O que é por caixa, o que é no cartão de crédito e o que é na nossa conta, que também a gente já viu. Mas é isso que nós vamos fazer. O passo 5. As contas que não tiverem comprovantes, busque pela memória. Se forem relevantes, deves considerar nos recebimentos e nos gastos. Exatamente o que é isso aqui? É que como eu suponho que tu estejas iniciando o teu orçamento, e veja bem, se tu não estás iniciando, tu já tem um orçamento, aqui cabe uma boa revisão de como é que tu está fazendo ele. Bah, Rogério, mas eu não tenho tudo anotado, eu não guardei, estou começando agora. Então este ponto aqui, este passo, é justamente para isso. E eu quero te dar um exemplo do Patrick. O Patrick costumava jogar futebol uma vez por semana, e ele fazia isso já há muito tempo. Só que quando ele ia fazer o seu futebol, o que acontecia? Ele não recebia nenhuma nota fiscal, nenhum recibo lá da quadra, porque ele pagava a parte que competia a ele pagava para o pessoal que administrava o custo da quadra, ele pagava o valor que competia a ele, R$60 por mês. Mais do que isso, volta e meia, lá na quadra que ele ia, ele tomava uma cervejinha, tomava um refrigerante. O que acontecia? Nada disso ele tinha comprovante. O que ele fez? Ele anotou, ele passou a anotar e passou agora a mensurar efetivamente o que ele tinha. Isso ele teve que usar da memória, porque ele não tinha isto para orçar. Então, este passo é esta sugestão, é de tu, se não tens documentos, passe a usar a memória, te lembre e anote também. Isto é relevante tu colocar nas tuas rendas e nos teus gastos. Vamos para o passo 6. Inserir na planilha a soma dos valores mensais de cada grupo. Então, olha só, agora lembre-se que nós estamos montando o orçamento. Aqui ainda nós estamos só orçando, é uma suposição do que tu vais gastar no teu período de orçamento, certo? Então a gente está fazendo uma projeção. Então a nossa planilha de projeção, a gente vai pegar mês a mês, dá uma olhada aqui, ele pegou lá o comprovante que ele tinha da renda dele, de janeiro, de fevereiro, março e assim sucessivamente. Mesma coisa a Tânia fez. Dá uma olhada com as festas que ela organizava. No janeiro, ela teve 1.600 de renda. Fevereiro, 1.480. Março, 1.720. Note que ela tem uma disparidade bem maior do que o do Patrick. O Patrick, eventualmente, era adicional aos 2.800 que ele tinha contratado com a empresa que ele trabalhava. Porque ou era uma hora extra ou alguma atividade extra que ele fez, então eventualmente ele tinha um valor a maior. Mas de forma geral era fixa a renda dele. No caso da Tânia, não, ela tinha meses que era bem maior e meses que era bem menor. Dá uma olhada, ela tem meses aqui de 1.480 e tem meses de
1.740 e era bem variável porque ela não tinha garantia que ela ia receber aquilo. E a renda extra é aquilo que eles faziam eventualmente, os docinhos e os salgados que eles faziam para algumas festas que a Tânia organizava. Então, foi feito isso nas rendas, da mesma forma foi feito nos gastos. Então, buscaram as informações dos últimos 12 meses, lançaram aqui, os últimos 12 meses, tudo o que eles gastaram com habitação, tudo que gastaram com alimentação, com transporte, e aí foram montando um histórico. É isso que eles estão fazendo aqui. Eles estão montando um histórico das rendas, dos gastos e também dá uma olhada do que eles guardavam. Eles tinham duas contas que eles guardavam. Uma que era a poupança e a outra que era um consórcio que eles tinham de R$200 e a poupança de R$300. Pronto, eles montaram aqui um histórico dos últimos 12 meses. Então vamos para o passo 7. Analisar os totais e as proporções de cada grupo. Aí é o momento que a gente tem que validar a planilha. Dá uma olhada. Aqui é o momento que a gente vai então pegar e analisar todo aqueles valores que foram lançados, tanto nas rendas quanto nos gastos, e ter um histórico do que a gente conseguiu mensurar. Dá uma olhada, tá aqui as informações. E o que é esse número 12 aqui? É um número de amostras que eu consegui buscar. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui no vestuário tu não tens todos os meses. Não tens, porque tu não tens esse documento, tu perdeu o carnê, alguma coisa nesse sentido. E tu tens, por hipótese, somente de julho até dezembro, as informações de julho até dezembro sobre o que tu gastasse no vestuário. O que tu vai fazer? Tu vai colocar o número 6 aqui, ou seja, é 6 amostras que tu tem. E aí ele vai te gerar aqui a tua média de 6 meses. Ou seja, tu não perde a referência do que efetivamente é a tua média por mês. E isso vale para todos os valores e as informações que tu fores colocar aqui nessa base. Vamos para o passo 8 então. É gerar o índice mensal dos fluxos e criar o orçamento projetado mensal. Ok, então agora a gente está com aquela nossa informação da média que a gente tem de ganhos, a média que a gente tem de gastos e o que a gente guarda. Agora é a hora de nós montarmos efetivamente o nosso orçamento. E é justamente aqui, neste plano, que nós vamos montar o orçamento. Então dá uma olhada. O Patrick botou que ele vai no orçamento, lembre-se, isso é uma projeção futura. Ele colocou no orçamento dele 2.800. Por quê? Porque é isso que ele tem contratado. Ah, Rogério, mas a média do Patrick foi 2.816. Sim, mas para não ter erro, ele considerou a menor ou o que ele tem contratado efetivamente. E a Tânia? Dá uma olhada, a Tânia considerou 1.480. Puxa vida, olha aqui, Rogério, mas a Tânia teve em média, das amostras que ela teve, 1.556. Por que ela está considerando 1.480? Lembre-se que no caso da Tânia é renda variável e ela vai ter que buscar o mínimo dela. Dá uma olhada, o mínimo que ela teve foi 1.480, que foi mais de uma vez, mas esse foi o mínimo. Então o que ela fez? Quando a gente tiver
Renda variável a gente considera a menor. Assim, não vamos ter problema quando nós estivermos em baixa com a nossa renda. E a mesma coisa para a renda extra. Foi considerado 360. Tiveram uma renda maior, mas foi considerado o que era a renda extra menor do exercício. Bom, e os gastos? Os gastos, então, foram utilizados uma média que eles projetaram que estariam fazendo. Notem que, de forma geral, eles sempre vieram adicionando um valor similar ao que eles tinham gasto, mas já projetando o que eles iriam gastar no exercício seguinte. Então, estes valores serviram como referência para eles montarem o verdadeiro orçamento, que é o que está aqui nesta nossa coluna, nesta nossa planilha. E a mesma coisa eles fizeram então para o que eles iriam guardar, o que eles estavam projetando para o que eles iriam guardar. Dá uma olhada, consideraram 350 porque é o valor que eles já estavam utilizando nos últimos meses, no último trimestre, eles já estavam com um valor de 350. O consórcio ia manter o mesmo, R$200, então eles mantiveram o mesmo. Pronto, tá aí. Eles geraram o índice do orçamento deles. Isso aqui, então, é mensal, é uma projeção mensal, tá pronto o meu orçamento e é isso que a gente vai logo adiante colocar na nossa planilha. O que mais tem nessa planilha aqui de informação? Nós temos ainda o percentual, que isso aqui equivale à nossa renda. Da mesma forma, aqui nós temos um percentual sobre a renda, para a gente ter uma ideia de proporção que a gente está definindo para esses gastos. E a mesma coisa aqui. A gente tem uma projeção de quanto irá guardar. Notem que o Patrick e a Tânia já tinham uma projeção de quase 12% eles queriam guardar da sua renda. Iriam gastar basicamente 88% da sua renda, estavam projetando que iriam fazer isto. E o que é essa última coluna aqui? Isso aqui é a proporção dos gastos. Então é quanto este gasto, transporte, por exemplo, ou vestuário, representa em relação ao total dos meus gastos. Eu quero ainda te alertar que eles já têm uma projeção aqui que teriam R$10 de fluxo de caixa como sobra. É pouco? Tu pode pensar, pô, Rogério, mas só R$10 vai sobrar por mês para eles e se der algum imprevisto. Mas notem que eles foram precavidos, eles foram prudentes. Por quê? Olha só, aqui a renda que eles estão projetando é de 4.640, mas eles tiveram efetivamente, quando eles fizeram uma análise, uma renda de 4.746, ou seja, eles estão considerando que teriam uma renda inferior ao que já tiveram. E os gastos? Dá uma olhada, 4.080, que é o que eles estão projetando, muito próximo do que eles efetivamente tiveram. Então eles têm realmente uma boa folga aqui e é por isso que R$10 aqui que vai sobrar no orçamento já tem uma certa margem de erro, ok? Vamos então para o passo 9, que é efetivamente criar a planilha de orçamento. Esta é a nossa planilha de orçamento, extremamente simplificada. Te proponho que tu faça algo muito próximo a isso. Se tu quiseres usar exatamente essa, eu estou deixando à disposição para ti nesta aula aqui, tu pode baixar ela, de repente troca só o nome do Patrick, o nome da Tânia, ou
dá uma pequena adaptada nela, ela já vai estar pronta para projetar o teu orçamento doméstico. Note que o importante é que aqui está o plano de contas. É exatamente, nessa primeira coluna, é exatamente aquilo que tu montou como teu plano de contas. Então, é o que eles definiram e que tu vai definir para o teu orçamento, para a tua planilha, para o teu fluxo orçamentário de ganhos, gastos, o que eles vão guardar. Tá aí, tá definido de forma bem clara. O que mais tem? O mês a mês. Dá uma olhada, então tem uma coluna para cada mês, que é onde eles vão lançar o seu orçamento. E por fim, depois, tem o total que eles têm projetado, orçado, para ganhar, gastar e guardar ao longo do ano projetado, do ano seguinte. No nosso caso aqui, nós estamos fazendo uma projeção para 2017. Vamos então para o passo 10. Inserir as projeções de fluxo na planilha de orçamento. E eu quero chamar a atenção também das sazonalidades. Dá uma olhada que aí então eles lançaram aquelas informações. O que tem aqui? É aquela planilha que a gente criou no passo anterior. Está aqui então a nossa primeira coluna, que é exatamente igual que a gente trouxe lá no plano de contas. E dá uma olhada aqui em janeiro. É exatamente aquela planilha de índice. E inclusive aqui eu estou trazendo o Excel, ele já faz isso, ele vem aqui e copia exatamente aquela mesma informação. Dá uma olhada que inclusive o saldo é R$10, como eles já tinham previsto e projetado. E como é que eu enxergo aqui essas duas linhas, saldo e acumulado? Eles têm para o mês de janeiro, então, uma sobra projetada de R$10. Então, eles vão ficar acumulado neste período R$10. Como fevereiro é exatamente igual, tanto os ganhos quanto os gastos, e o que guarda é exatamente igual, gerou novamente R$10. E aí acumulou 10 do mês anterior, mais 10 que acumulou este mês, do saldo deste mês, acumulou R$20. E dá uma olhada que é isso, sucessivamente é o que aconteceu. Ou seja, chegou no final do ano, eles tinham uma projeção de economizar R$120, que é exatamente R$10 que iria sobrar em cada mês. Esta planilha aqui, primeira coluna, a de janeiro, vem lá do nosso índice e depois fevereiro é copiado de janeiro, março é copiado de janeiro, todos os meses são uma cópia. Dá uma olhada, por isso que nós temos a sobra de 10. E aí gerou aqui o total que eles têm projetado, que eles têm orçado para o ano que eles fizeram esse orçamento. Por que eu quero te chamar a atenção da sazonalidade? Porque no caso, dá uma olhada aqui do Patrick, a renda do Patrick, todos os meses a projeção dele é igual. Mas e se ele fosse um funcionário? Bom, aí provavelmente ele ia ter 13º em novembro e 50% de 13º em novembro e 50% do 13º em dezembro. O que ele teria que fazer aqui? Ele teria que colocar os 2.800 e mais os 1.400 deste período, que é 50%. A mesma coisa ele faria em dezembro. Então isto é o que eu chamo de sazonalidade. Vamos pegar um exemplo agora dos gastos. Eles consideraram, a Tânia e o Patrick consideraram, por exemplo, na habitação também, todos os meses a mesma coisa. Mas e se eles optassem em pagar o IPTU? Até porque tem um bom desconto, né? E se eles optassem a pagar em janeiro ou fevereiro? O que eles iam fazer? Então eles iam pegar e inserir aqui na planilha em janeiro o custo efetivo do IPTU. Isso que é a sazonalidade. É tu projetares quando que de fato irá ocorrer, para não ficar distorcida a tua planilha. O que mais essa planilha nos traz? Nos traz um percentual
que nós temos aqui. Aqui ele está arredondado, né, porque não tem os decimais, ele está arredondado e tem o que é em relação à renda, a proporcionalidade em relação à renda. A mesma coisa, nós temos a proporção em relação à renda, aqui, então 88%, e aqui é em relação aos gastos, a proporção. Pronto, aqui está montado a nossa planilha de orçamento, do que a gente poderia chamar também de projetado. Vamos então para o passo 11, criar a planilha de realizado. Dá uma olhada, qual é a diferença da planilha realizado para a planilha orçado? Basicamente o nome só, realizado. Ela tem a mesma estrutura, dá uma olhada, é o plano de contas aqui de novo, as colunas dos meses, ganhos, gastos e guardar. Ela é uma cópia. É exatamente isso. A gente vai pegar a nossa planilha orçado e vai fazer a planilha realizado exatamente igual, sem nenhuma diferença. Vamos então para o passo 12. Inserir mensalmente as movimentações do fluxo na planilha realizado. Então aqui é a nossa planilha realizado que nós vamos lançar isso. Lembra quando a gente viu em organização que eu sugiro que tu faça isso uma vez por mês? Está aqui, é aqui que tu tem que te preocupar. Então chegou primeira semana de fevereiro, que foi quando te organizou, o tempo que tu te organizou para montar a tua planilha. Então tu vai pegar lá o teu envelope na primeira semana de fevereiro, no primeiro sábado de fevereiro, e vais pegar toda a informação sobre qual foi a renda do Patrick, vais pegar toda a informação de qual foi a renda da Tânia e a renda extra. Pronto. E aí tu vai fazer isso. Vamos olhar o que nós gastamos com habitação. Vamos olhar o que a gente gastou com alimentação. E assim tu vai montar toda ela. Vamos olhar o que a gente guardou. Beleza. E aí tu vai ter o teu resultado. Aqui sim, efetivo o que tu fez. Aqui o realizado. Então esta planilha tu vai ir montando mês a mês. Tu vais montar em fevereiro, tu vais montar referente a janeiro, depois tu vai montar a de fevereiro, depois a de março e assim sucessivamente até tu concluires efetivamente tudo o que tu realizou no período projetado. E aí tu tens, da mesma forma que na planilha orçado, tu tens as proporções do teu efetivado, do teu realizado, da mesma forma que nós vimos ali na planilha orçamento. Pronto. Aqui, inclusive, a gente consegue já ver que, no caso do Patrick e da Tânia, olha só, lá em março eles estouraram bem os gastos deles, né? Tiveram um gasto que acabou gerando um saldo e um acúmulo negativo. Dá uma olhada. Conseguiram se recuperar, mensuraram, notaram onde é que estava fazendo algumas ações que estava estourando as projeções deles e estourando o caixa deles, e aí readequaram. Logo adiante, no segundo semestre, também voltaram a fazer isso. E conseguiram, eles tinham uma projeção que no final do ano eles iam conseguir recuperar o caixa, e foi o que aconteceu. Dá uma olhada, eles realizaram com uma sobra R$ 801 o efetivo que de fato eles fizeram. Então vamos para o nosso passo 13, que é criar a planilha de resultado. Aí nós vamos então comparar as duas planilhas já feitas. Dá uma olhada na planilha, ela parece ser um pouco mais estruturada que as anteriores, mas ela não, na verdade ela não tem nada de diferente. Dá uma olhada, a coluna é a mesma, que monta o nosso plano de contas, aí ela vai dizer orçado e realizado em janeiro. Mesma coisa para todos os meses, depois no final a gente vai ter um total que a gente tinha orçado e um total que a gente tinha realizado. Notem que aqui é simplesmente uma cópia do que a gente já fez na planilha orçado e que a gente já fez na planilha realizado. Mas, neste passo aqui, a gente está propondo tu montares esta planilha.
Rogério, posso fazer essa planilha aqui, só essa, direto? Pode fazer só essa aqui. Rogério, posso fazer essa aqui ainda com mais uma coluna do resultado, do valor que está resultado? Pode também. Só que tu deves ter muita atenção, até porque ela fica uma planilha grande e, principalmente, não misturares as planilhas ou as colunas. Eu estou te propondo isso, que sejam 3 planilhas, porque fica mais didático, principalmente se tu estás começando os teus orçamentos, que as tuas projeções, os teus realizados, que fica uma coisa mais tranquila. Pensa comigo, o orçamento tu vai fazer uma vez, praticamente uma vez, no exercício todo, no ano todo. A realizado é a que tu vai ficar todo mês movimentando, e aí é só um mês. E essa resultado, essa planilha, ela vai simplesmente trazer as informações de lá. Então a tua planilha mensal vai ser aquela do realizado. Então fica muito mais prático tu fazer aquela do que uma baita de uma planilhona que tu vai ter que olhar ela todo mês. É uma sugestão, mas já te antecipo, podes sem problema utilizar tudo numa mesma planilha, só fundamental, colocares em colunas diferentes. Vamos então para o nosso passo 14, que é inserir mensalmente as movimentações do fluxo na planilha resultado. É o que exatamente eu acabei de te explicar, que olha, aqui no orçado de janeiro veio a informação lá da nossa planilha orçamento, aqui na nossa planilha de realizado do mês de janeiro e assim sucessivamente. E lá para o final eles conseguem já iniciar a análise dos resultados que eles conquistaram. Dá uma olhada agora, quero te chamar a atenção aqui, ó. O que isso aqui está nos dizendo? Ele está fazendo comparativo entre o que estava orçado e o que foi realizado. Então, por exemplo, de renda o Patrick tinha projetado 33.600, mas ele fez 34.116. Opa, 101,5% a mais do que estava projetado. E assim, mesma coisa a Tânia foi muito assertiva, a renda extra, e dá uma olhada, eles tiveram 101,25% de realizado em relação ao projetado, ou seja, eles foram 1,2% a mais do que eles tinham projetado. E a mesma situação é aqui nos gastos. Dá uma olhada, a habitação, o que eles tinham projetado era gastar 19.200 e gastaram 18.851, ou seja, 98,2%, e assim sucessivamente. Gastaram então 99,9% do que eles tinham projetado. Cabe te lembrar que aqui, quanto maior o percentual, melhor, ou seja, eu estou fazendo mais renda do que eu tinha projetado. E aqui, quanto menor o percentual, melhor, ou seja, eu estou gastando menos do que eu projetei. E por fim, esta última coluna, o que nos diz? É exatamente em relação aos gastos. É a mesma coisa que a gente já viu nas outras planilhas. Agora eu estou pronto para analisar efetivamente a minha gestão financeira. Porque eu tenho uma planilha, eu montei e tu veio, ao longo do nosso curso, tu veio devagarzinho entendendo, passo a passo, como chegar aqui e a importância de chegar aqui e tu poder mandar no teu dinheiro. E aí a gente chega no passo 15, que é justamente analisar o orçado com o realizado para, se estou fazendo a coisa certa, manter o que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo uma coisa errada, aonde que eu estou errando, eu consigo enxergar e resolver isso de forma bem adequada. Agora nós iremos ver um fluxo de caixa avançado. O que a gente deve considerar é que aqui, nessa circunstância, o Patrick e a Tânia já estão numa fase mais avançada da vida, já estão na fase madura, já conseguiram, inclusive na questão de gestão financeira, estar bem mais elaborado. E é isso que nós vamos ver, porque com o tempo eles foram evoluindo os seus controles e chegaram ao controle que eu quero apresentar para vocês aqui. Porém,
É importante eu comentar antes de a gente ir adiante, de que aquele que eu acabei de apresentar para vocês, esse controle mais simplificado, é o que a grande maioria das famílias e das pessoas utilizam, pela facilidade dele. Ele é mais simples, é menos complicado, mais direto, e a gente consegue também enxergar os nossos números. Porém, aqueles que gostam de um maior detalhamento das informações, aqui então a gente vai apresentar o fluxo de caixa avançado. Vamos lá, vamos ver que é os mesmos 15 passos que eu já propus, então eu vou passar esses 15 passos neste fluxo de caixa de forma mais rapidamente. Vou me deter apenas naqueles pontos em que realmente é diferente do que a gente acabou de ver. Então, vamos seguir com a ideia de exemplo do Patrick e da Tânia, da família deles, como uma forma didática de tu entender melhor, de eu conseguir te transmitir melhor como montar o teu fluxo de caixa. O primeiro passo, sem nenhuma diferença do que a gente já viu naquele nosso primeiro exemplo, é montar então, fazer uma pré-análise das rendas e dos gastos para a gente montar o nosso plano de contas. Agora, o que muda é que tu vais ter mais detalhamentos, então tu vai te aprofundar um pouco mais, não é só transporte para cá, alimentação para lá, não, agora, além do transporte, a gente também vai querer ver se é do automóvel e se do automóvel foi a gasolina. É basicamente isso que vai mudar neste fluxo de caixa, porque a gente viu, ele tem mais detalhamentos das informações. Então agora, quando tu está montando o teu plano de contas, tu deve te ater, fazer uma análise dos teus comprovantes, teus documentos, assim, com um plano de contas ampliado, mais avançado do que a gente viu até agora. Então, o passo 2 é exatamente criar o plano de contas, e tu vai ver que é aqui que temos a grande diferença. Dá uma olhada que a gente tem agora três formas de fazer a análise do plano de contas. Então, no caso do ganho, agora o Patrick já tinha a renda fixa dele. Note que agora ele tem participação de lucros, porque o Patrick agora é um empresário. Renda variável da Tânia, ela continua com a sua mesma proposta. Rendimentos de capital, o que eles consideraram agora nas receitas da família? Porque como eles já têm um patrimônio, agora eles já têm um bom capital investido, agora eles também têm um ganho em cima disso. Então eles já classificam isso como uma forma de rendimento para eles, além da renda extra também que eles já tinham. E dá uma olhada como nos gastos é que tem uma grande diferença. O grupo, ele se encontra aqui, né? Ele está de forma bem didática. Nós temos então habitação, vestuário, alimentação, transportes, lazer, educação, saúde e diversos. E aí dá uma olhada, na habitação começa a entrar agora item por item. Água, financiamento, IPTU, seguro, e aí agora a família consegue enxergar, além do grupo habitação, também um subgrupo. O que eles estão gastando com fone, internet, o que estão gastando com condomínio, etc e tal. Mesma coisa no vestuário. E dá uma olhada como aqui nesse plano de contas está sendo a proposta é que tenha 3 níveis. O primeiro é o grupo, o transporte. O segundo é que tipo de transporte, dá uma olhada aqui que eles têm automóvel. E no automóvel ainda vai se subdividir em combustível, IPVA, manutenção, financiamento e assim. É todos os grupos, subgrupos, e quando quiseres requintar, tu colocarás mais um grupo, então tu vais ter bem detalhado o teu plano de contas para fazer uma análise ainda mais aprofundada. Tu verás que na nossa próxima aula de análise é neste aqui que a gente vai se deter
mais ainda. A gente vai extrair daqui as informações para fazer uma análise ainda mais completa. Além disso, dá uma olhada que o plano de contas também agora ele vai nos dar as classificações, e são 7 tipos de classificações. Dá uma olhada, ele nos dá o tipo, se é fixo ou variável, ele nos dá o grupo, que é o que a gente já viu, habitação, vestuário, alimentação, ele nos dá a classificação, ou seja, aquele tipo de incidência no orçamento é uma receita com trabalho, é um custo com trabalho, é uma despesa de subsistência. Com isso, a gente consegue montar qual é o custo que eu tenho com o trabalho, qual é o custo que eu tenho com subsistência, qual é os investimentos que eu estou fazendo, a gente consegue um maior detalhamento. Além disso, eu consigo ver a importância também, se é dispensável ou indispensável. Eu consigo enxergar quem é o responsável, no caso, grupo a grupo, que a gente viu no plano de contas anterior, se é o Patrick que é responsável ou se é a Tânia que é responsável, porque no caso do plano de contas deles, eles faziam isso. Um ficava responsável por um tipo de conta, um tipo de grupo, e o outro ficava responsável por outro tipo de grupo. Também eles conseguem um detalhamento, que tipo de cobrança é que está sendo feito. É em dinheiro que é feito aquele recebimento, aquele pagamento, é em débito, em conta, é no cartão, cheque, ou de forma eletrônica, boleto, por exemplo. É assim, é a forma que eles conseguem também enxergar a forma que está sendo cobrado. E por fim, a ação. Ou seja, é fixo indispensável, é variável indispensável, fixo dispensável, variável dispensável, que vai nos ajudar a fazer a ação para então melhorar ainda mais o desempenho do nosso fluxo de caixa. Então vamos para o passo 3, que é montar a planilha. Dá uma olhada que a nossa planilha aqui, então, ela está um pouco mais completa e um pouco mais complexa do que a anterior, porém ela é exatamente igual. Ela se divide em 3 blocos. Aquele primeiro bloco que é o que eu vou usar como índice, o bloco que eu vou alimentar com as informações que eu coletar do período anterior, dos 12 meses anteriores, e a base que eu vou utilizar, que é este bloco de informações, que é a base que eu vou utilizar para montar o nosso índice que nós vamos ter aqui. O passo 4, então, da mesma forma, é analisar os comprovantes e recebimentos e pagamentos e o que a família guarda, ou que tu guardas, nos últimos 12 meses. Mesma situação, não esquecendo, então, do que é competência, do que é caixa, tu só vai considerar o que for caixa. Competência não agora, neste momento, não nos interessa. O passo 5, as contas que não tiveres comprovante, busque pela memória, da mesma forma como a gente fez. Lembra da história do futebol do Patrick? É exatamente isso que deves fazer. Se por acaso tu quiseres já vir para cá, não passar pelo aquele primeiro mais simples, o fluxo de caixa simplificado. Se tu não quiseres passar por aquele e vir para cá, não tem problema, mas igual tu terás que fazer os passos da mesma forma. Passo 6, inserir na planilha a soma dos valores mensais em cada grupo. Pronto, aqui estamos com os valores bastante pequenos para a gente analisar de forma mais detalhada, porém o que eu quero é mostrar que é a mesma situação que a gente fez anterior. Aonde que tu pode ver mais detalhadamente isso? Na planilha que eu estou disponibilizando para ti junto a esta aula. E aí o que tu tem que fazer é fazer o preenchimento exatamente igual que a gente fez naquele exercício anterior. Passo 7, analisar os totais e a proporção de cada grupo, e aí a mesma coisa. Então aqui a gente vai agora pegar o que a gente utilizou como comprovantes e como informações dos períodos anteriores e vamos fazer então a nossa base
de informações para a gente montar o nosso índice de orçamento. Ok, está na hora de montar o índice de orçamento, é isso que eles fizeram. Então, botaram na renda do Patrick tudo que eles tinham previsto para o próximo orçamento deles. Tinham, dá uma olhada aqui, um orçamento previsto mensal de 10.480 e, como podes ver, tinha gastos orçado de 10.439. Sempre totalmente detalhado aqui onde estão as informações. Note que na planilha de Excel, que tu poderás olhar com mais calma, para cada um destes grupos, destas contas, nós vamos ter aquelas 7 classificações. Então, por exemplo, no automóvel combustível, nós vamos ter dentro desta informação aqui, se ele é fixo, se ele é variável, se ele é dispensável, se ele é indispensável, e aí tu vais ver que na nossa próxima aula é exatamente essa informação que a gente vai pegar e aí vai poder fazer uma análise melhor do nosso fluxo de caixa para nos ajudar a ter um desempenho ainda melhor e ter grande sucesso e buscar a nossa independência financeira. O passo 9, então, é criar a planilha de orçamento, onde teremos uma planilha muito similar à que fizemos no exemplo anterior. O que basicamente altera é o saldo inicial, que agora nós teremos. Dá uma olhada, aqui ele vai vir o saldo inicial, que é o que ficou no acumulado do mês anterior. Apenas isso muda, de resto é exatamente tudo igual. Cabe o comentário que o Patrick e a Tânia optaram por fazer 2 Gs só aqui, só ganhos e gastos. Por quê? Porque eles já estavam numa fase e os controles deles permitiam que não havia mais necessidade de eles separar os ganhos. Fique à vontade, tu pode utilizar, como nós tínhamos no outro exemplo, o 3G separadamente, ou tu ter 2 Gs aqui nos gastos. O passo 10, inserir as projeções do fluxo na planilha de orçamento. Lembre-se da sazonalidade, então elas estão aqui, a mesma coisa, vale então se o que comentamos, que se tiver algumas sazonalidades, tu deves então utilizar isso, principalmente nas questões de 13º, eventuais renda extra que, por exemplo, possa se acumular de forma mais incidente nos últimos meses ou nos primeiros meses, é isso que tu deve fazer. O passo 11 é criar a planilha de realizado. Basicamente, ela tem a mesma estrutura das planilhas anteriores, ela vai seguir, como a gente já havia comentado, com a mesma estrutura para que a gente possa comparar a orçada com a realizada. Passo 12, inserir mensalmente as movimentações no fluxo da planilha realizado. Pronto, eles lançaram da mesma forma como a gente viu no exemplo anterior, lançaram todo o realizado, tá aí, não muda em nada. Notem que eles começaram aqui nesse exercício com saldo inicial 1, aí gerou negativo no primeiro mês, mas logo adiante já se recuperaram, tiveram um saldo credor bastante significativo e assim seguiu até dezembro, onde eles tiveram um saldo positivo de R$23 mil realizados. Daí criar a planilha de resultado, que é aquela que compara o orçado com o realizado. Mesma coisa, dá uma olhadinha, o orçado, o realizado, o orçado, o realizado. É assim que ela é montada, da mesma forma como a gente montou no exemplo anterior, a planilha de resultado. Então vamos para o passo 14, inserir mensalmente as movimentações do fluxo da planilha resultado. Dá uma olhada como nós temos a coluna orçado, a coluna realizado, aqui as informações que elas vêm diretamente da planilha orçado, aqui nós temos as informações que vêm diretamente da planilha realizado, e dá uma
olhada como nesta planilha aqui está sendo proposto tu já ires fazendo a avaliação no mês, ou seja, que resultado eu tive do orçado em relação ao realizado para este período. Mesma coisa vale para o fevereiro, aí eu olho o desempenho, mesma coisa vale para março, olho o desempenho e assim sucessivamente até o mês total. Aqui também temos o plano de contas, igualzinho aos anteriores, e esta planilha tu vais encontrar à tua disposição. Passo 15, analisar o orçado com o realizado, que é o que nós vamos fazer então logo adiante na nossa próxima aula. Quero te lembrar que esta planilha que parece ser complexa, ela não é. Ela simplesmente te dá mais informações e te fatia mais, como se fosse um bolo. Imagina um bolo com fatias. O que nós vimos naquele exemplo anterior, do Patrick e da Tânia, eles estavam fatiando menos. Então eu consigo agir corretivamente ou acelerar o que eu estou fazendo de forma correta com menos precisão. Aqui eu consigo enxergar com uma lupa ainda maior. Basicamente é esta a diferença. Os fluxos são muito similares, aqui tem mais detalhamento. Então o que eu queria te sugerir é que tu fique muito à vontade e faça, se tu achar que for bom para ti, razoável para ti, aquele primeiro, faça aquele. Se tu quer um grau de detalhamento igual a este, faça este. Um intermediário, que tem algumas informações que estão neste aqui e que não tem naquele. Pronto, podes fazer também. O importante, e que é o meu principal objetivo aqui, é que tu entenda os conceitos, que tu entenda como montar os teus fluxos financeiros. Não esqueça, tu tem que ter 3 planilhas, uma orçada, uma realizada e uma que compare as duas. Pode ser a mesma planilha? Pode. Posso fazer ela extremamente detalhada? Posso. Posso fazer ela simplificada? Posso. O que eu não posso é não ter um fluxo de caixa. Eu preciso ter para fazer essa análise e controlar o meu dinheiro e mandar no meu dinheiro. Então temos aí na prática como tu deves montar as tuas planilhas e controlar as tuas finanças. Mas eu quero te dizer o seguinte, Rogério, eu achei assim, o controle está bacana, mas é um pouco demais para mim. Eu acho que eu não tenho essa necessidade. Não tem problema nenhum. Tu podes fazer isso não numa planilha de Excel. Tu podes fazer isso numa planilha, numa folha de papel, num caderno, não tem problema. O fundamental é que tu entendas o conceito do fluxo, como tu deve montar o fluxo. Deixa separado lá as receitas, os teus ganhos, deixa separado os teus gastos. Se tu já deixou definido os teus ganhos, deixa ali separado. Cria então um saldo que tu vai ter daquele período, daquele mês e o acumulado que tu vai ter conforme a gente viu nas nossas planilhas. Deixa eu te contar uma história que eu fiz lá no início, quando eu tinha ainda 14, 15 anos e eu comecei a mexer com as finanças. Eu tinha uma agenda, porque naquela época o computador ainda era muito incipiente, então as planilhas que a gente tem hoje, as facilidades que a gente tem com planilha de Excel, eram muito raro. E como é que eu fazia os meus controles? Eu tinha uma agenda, aquela agenda normal de dias, né? Aquela agenda que é semanal, então ela aparece a semana toda, segunda, terça, quarta, e o que eu fazia? Na parte de cima dela, da agenda, eu botava as rendas que eu tinha para aquele dia e separava com uma linha e na parte de baixo eu botava os gastos. E diariamente, então, eu não perdia as contas, não tinha problemas em administrar elas, fazia ali o meu fluxo e ia fazendo diariamente. Olha, hoje entrou tanto, gastei tanto, botava lá embaixo qual era o meu saldo do dia e o acumulado que eu fazia em relação ao dia anterior, assim como tu viu. Claro que hoje, com uma planilha, é muito mais fácil nós fazermos isso. Mas o que eu quero te dizer é que não há problema se tu for fazendo na agenda, se tu for fazendo um papel. O importante é tu fazeres os fluxos. Isso é muito importante e é fundamental para que efetivamente tu tenha um controle. Lembre-se, é impossível eu melhorar, eu ver onde eu estou errando, se eu não
mensurar, se eu não controlar. Ok? Então encerramos aqui a nossa terceira aula do módulo 3. Nos vemos na nossa próxima aula, aula de análise. Até lá!